Olá, crianças, boa tarde. Vamos para a nossa aulinha de história de hoje? Bom, nós vamos começar na nossa apostila número 2, tá? Vocês já começaram com a tia Ângela, na verdade, mas a tia Roxane vai iniciar hoje. Essa apostila aqui com o nosso amigo Sabichão. O Sabichão é esse bonequinho aqui, o verdinho, e ele acompanha vocês nas descobertas do mundo da ciência e da informação. Então, o que vocês vão fazer agora? Não sei se vocês já fizeram com a tia Ângela. Se já fizeram, tudo bem. Se não fizeram, vão fazer agora. Vocês vão pegar a folhinha de adesivo do Sabichão, lá na apostila número 1, e vão ver lá a folhinha que está escrito Sabichão em cima. E aí vocês vão pegar o adesivo e vocês vão poder enfeitá-lo, tá? Tanto esse aqui, quanto esse aqui, tá bom? Mas lembrando que só pode pegar as folhinhas do Sabichão. As outras folhinhas são das próximas apostilas. Deixa guardadinho. Vamos lá, vamos abrir na parte de história, na página 2 roxa, essa aqui, que inicia a parte 3, tá bom? O capítulo 3. E ele é intitulado assim, Diferentes Registros da História. Bom, quando nós falamos de história, nós falamos de algo que já passou, né? Algo que já aconteceu. E como que nós sabemos e conhecemos e podemos ficar sabendo as coisas, reconhecendo as coisas do passado? Como? Por meio de algumas coisinhas que são chamadas de fontes históricas. As fontes históricas, elas têm alguns tipos. Ela tem a fonte material, a fonte oral, a fonte escrita e a fonte visual, tá bom? E eu vou explicar cada uma delas para vocês. A fonte material é todo o objeto que a gente vê do passado. Um pedaço de pedra desenhado, um pedaço de metal que foi trabalhado, né? Uma pirâmide do Egito. Tudo isso são fontes históricas materiais, são objetos, são coisas concretas, tá? A fonte histórica oral é quando a gente sabe por meio de alguém que já viveu naquela época. Por exemplo, agora nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, né? Mas já aconteceram algumas outras pandemias no passado e algumas pessoas que estão vivas hoje, de repente viveram naquela época e aí elas acabam relatando, né, o que elas viveram naquele momento, naquela época. Então, elas são uma fonte histórica oral, porque elas passam oralmente, falando, conversando as informações da história, tá? A fonte histórica escrita é todo material escrito, pode ser uma carta, um texto, um livro, um jornal, tá? Um artigo de revista, um manuscrito, um papiro, tudo isso pode ser uma fonte histórica escrita, tá bom? E temos também a fonte histórica visual, que é o quê? Bom, são os desenhos, as fotos, os retratos, as pinturas, né? Vários pintores no passado representaram no meio de suas pinturas cenas que aconteceram, né? Antes da fotografia existir, as coisas eram retratadas por desenho, por pinturas, tá? Então essas são as fontes históricas visuais. Todas elas são de extrema importância para que nós possamos saber o que aconteceu de fato no passado e entendermos melhor como era e como aconteciam as coisas, né? A gente pode ficar sabendo como eram as vestimentas, os hábitos das pessoas, como eram as cidades naquela época. Tudo isso a gente sabe por meio dessas fontes históricas. Então, já sabendo disso, já entendendo um pouquinho mais sobre o que é a fonte histórica, vocês irão ler a página 2, 3, 4, e aí na 4 começa o exercício, que vai da 4 até a 6. A número 4 tem aí a fonte histórica 1, bom, é uma pintura, uma gravura, né, de uma cena que aconteceu no passado. A fonte histórica 2 é um texto de algo que aconteceu também no passado. E a fonte histórica 3 são objetos, tá bom, que existem, que eram no passado, né? E aí vocês vão observar e vocês vão dizer sobre o que essas 3 fontes históricas falam sobre que tema, né? Aí vocês têm aqui as opções e vocês vão marcar.
As 3 estão relacionadas. Então, vocês vão marcar qual é a opção correta. A número 2 está pedindo que você quer as informações sobre esse tema é possível obter com a análise das fontes 1, 2 e 3. Registre a resposta no caderno. Então, você vai, por meio do que você ficou sabendo aqui, do que você leu, do que você viu, você vai relatar lá como que era aquela época, o que você viu, o que você aprendeu, como que era aquele momento lá. E a número 3, vocês vão ter que dizer se a fonte histórica é escrita, material ou visual, tá bom? A página 6 tá aí para vocês assim, leia essas imagens. Lê essas imagens, sim. Você vai fazer a leitura visual dessas imagens, tá bom? Você vai ver essas imagens aí e você vai fazer o que está sendo solicitado embaixo. Na letra A, está pedindo que você marque um X nas imagens que representam os vestígios que podem ser usados como fontes históricas em pesquisa sobre o passado das sociedades humanas. Então, você vai marcar um X, tá? E a B, você vai escrever. Identifique as imagens que representam as fontes históricas, escritas, visuais, materiais e orais. Então, aqui, a primeira está relacionada com a segunda. A primeira, você vai olhar essas imagens e você vai dizer, no futuro, né? Lá no futuro, quais são imagens que podem ser consideradas fonte histórica, para saber sobre uma pessoa, sobre a vida da sociedade, tá bom? E a C tá falando assim, qual é a importância dos vestígios do passado no estudo da história? Qual é a importância desses vestígios chamados fontes históricas? O que será que tem tão importante? Pensa aí, escreve, tá bom? Tem aí 2 linhas para vocês escreverem, que a correção vem no final da aula, 4h30, tá bom? Um beijo e até a aula de português.